Criando União, capítulo 8. Objetividade e subjetividade no relacionamento. Saudações, caríssimos amigos. Trago-lhes bênçãos muito especiais esta noite. Uma forte energia de amor chega até vocês e toca todas as esferas. Quem quer que esteja aberto e em tranquila harmonia pode receber esta força, que é uma bênção para o corpo, para a alma e para o espírito. Mencionei em algumas ocasiões a questão da objetividade e da subjetividade. Agora vou analisar esse tema mais pormenorizadamente, pois a objetividade é essencial para o ser humano livre e harmonioso, e para o relacionamento harmonioso. Quanto mais impuros e desarmônicos vocês forem, menos objetivos serão. Vou repetir essa parte. Quanto mais impuros e desarmônicos vocês forem, menos objetivos serão. Objetividade significa verdade. Subjetividade significa verdade matizada, meia-verdade ou melhor dos casos, inverdade total em muitos casos. Diferentemente da mentira consciente, a subjetividade resulta em inverdade inconsciente ou não intencional. Tudo isso emana do nível emocional da alma da pessoa. No começo do trabalho de purificação, vocês descobrirão a inverdade que existe nas profundezas da alma. Depois de desalojar a inverdade, vocês serão capazes de plantar a verdade. Só um rigoroso exame de si mesmo tornará possíveis essas descobertas e a mudança resultante. Esta palestra apresenta mais um ângulo para encarar os relacionamentos em geral e vocês em particular, ajudando a dar mais um passo à frente. Vamos primeiramente considerar um fenômeno comum, o que vocês consideram um grave defeito nos outros, muitas vezes deixam de ver em si mesmos. Não faz diferença se o defeito é exatamente igual ou ligeiramente diferente. A objeção aos defeitos observados nos outros, e em especial num parceiro, pode até ser correta. No entanto, julgar o outro quando vocês também se afastam do que é certo e bom representa uma meia-verdade. Além do mais, o defeito do outro pode coexistir com boas qualidades que vocês mesmos não possuem. Assim, o julgamento é matizado, pois a objeção se concreta no ponto fraco, deixando de fora muitas facetas que completariam o quadro. A concentração nos defeitos dos outros. Assim, meus caros amigos, sempre que julgarem alguém, sempre que se ressentirem de seus defeitos, façam esta pergunta: será que eu talvez, de algum modo, não tenho um defeito semelhante? E a pessoa que estou julgando com tanta veemência e severidade não tem algumas boas qualidades que eu não tenho? Em seguida, pensem nas boas qualidades que os outros têm e que vocês não têm. Não se esqueçam também de perguntar a vocês se vocês não têm defeitos que a pessoa a quem julgam não tem. Essa consideração ajudará a avaliar com mais objetividade a raiva causada pelos defeitos dos outros, principalmente do parceiro. E se por acaso o resultado dessa avaliação mostrar que os seus defeitos são, na verdade, muito menores e as boas qualidades muito superiores às do outro, mais razão ainda haverá para cultivar a tolerância e a compreensão. Agindo assim, vocês estariam, de fato, num estágio superior de desenvolvimento que significa, sobretudo, a obrigação de ser compreensivo e capaz de perdoar.
Se vocês carecerem dessa capacidade, todas as qualidades superiores não significarão nada. Mas se fizerem uma série de tentativas nesse sentido, o Eu Deus ajudará a aumentar a objetividade. Assim, vocês sem dúvida terão mais paz e o que tanto os incomoda deixará de incomodar. Sempre que vocês se sentem aborrecidos por causa dos defeitos de alguém, existe algo em vocês que também não está correto. Vocês sabem disso, amigos, mas esquecem sempre que surgem oportunidades de autoavaliação. Não se preocupem com o fato de que o outro possa estar tão evidentemente errado, mas muito mais do que vocês. Tentem encontrar o pequeno grão da imperfeição em vocês, em vez de se concentrarem na montanha de defeitos do outro, pois é o grão dizendo da inverdade que rouba a paz e não a montanha de erros do outro. 2 medidas defensivas: rigor e idealização. A outra forma de extremar subjetividade que nasce da mesma raiz, embora se manifeste de maneira muito diferente. Muitos seres humanos são muito rigorosos com aqueles que os fazem se sentir não amados e criticados ou pelo menos inseguros. Esse rigor é uma forma de defesa. Se vocês estiverem certos do seu valor, não se sentirão inseguros e, portanto, desenvolverão uma tolerância natural. Mas a maioria ainda se sente tão inseguro que recorre a medidas defensivas e falhas. Esse comportamento se enquadra na mesma categoria da idealização cega da pessoa cujo amor lhes dá a segurança. Em casos assim, vocês não veem aquelas mesmas inclinações às quais fazem objeções tão enfáticas em outros indivíduos. Isso também é perigoso, meus queridos, principalmente porque essa tendência se presta extremamente bem a fazer com que vocês se iludam e acreditem que a idealização é amor e tolerância. Vocês tentam se convencer de que são tolerantes e bons quando fecham os olhos aos defeitos do ser amado porque este os ama. Não, meus amigos, isso não é amar de verdade. O verdadeiro amor é a realidade. Se vocês estiverem prontos para amar de forma mais madura e vigorosa, não tentarão fechar os olhos aos defeitos do ser amado. Farão exatamente o contrário. Quem sistematicamente faz vista grossa tem 2 motivos. Um é o orgulho, a pessoa escolhida para amar e que escolheu você como objeto de amor não pode ter defeitos que vocês não considerem aceitáveis. Sim, vocês podem admitir alguns defeitos no outro, como admitem em si mesmos, sabendo que não existe ser humano sem fraquezas. Mas vocês continuam ignorando muitas tendências, acreditando de forma semiconsciente que essa atitude é uma prova de amor e de tolerância. Na realidade, ela é motivada pelo orgulho. A segunda razão é que, bem no fundo do coração, vocês se sentem tão inseguros sobre a própria capacidade de amar que precisam de uma versão idealizada do ser amado. O amor não é verdadeiro se vocês se sentirem levados a ver o outro em forma idealizada.
Não é uma fraqueza e muitas vezes uma prisão. O verdadeiro amor, queridos amigos, é liberdade. Ele passa pelo teste da verdade ao resistir a esse ponto do desenvolvimento. Quando vocês atingirem esse estágio, serão capazes de ver a pessoa amada como realmente é, e não como gostariam que fosse. Enquanto vocês fecharem os olhos ao verdadeiro aspecto no outro, não serão capazes de amar. De fato, vocês estão tão cientes dessa incapacidade, embora num nível subconsciente, mais ou menos superficial, que estão sempre fechando os olhos, receando não poder continuar amando diante da visão da verdade. O orgulho ou a atual incapacidade de amar de fato fazem com que vocês passem de um extremo ao outro. Ou se recusam a ver a pessoa próxima e querida como realmente é, ou julgam-na com muita severidade, mesmo que a crítica possa ser justificada. O fato isolado de vocês levarem objeções pode ser válido, mas não é a avaliação da pessoa como um todo, cujas muitas facetas não há formas de conhecer. Como evitar a crise do despertar. Quando vocês insistem na cegueira, aos defeitos do ser amado, muitas vezes é inevitável que ocorra uma crise, um abalo e um doloroso despertar que magoa profundamente. Na verdade, o que decepciona e magoa não é o outro, mas a cegueira que se forma deliberadamente. Nessa crise, o que vocês mais ressentem, no fundo, é a cegueira. Evitem essa crise, meus queridos, se aprenderem a ver e a amar os outros como realmente são. Isto é possível. Eu gostaria de dar-lhes o seguinte conselho, meus amigos. Pensem na pessoa que vocês mais amam no mundo. E em seguida, façam uma lista de suas boas qualidades e de seus defeitos, exatamente como estão fazendo consigo mesmo. Perguntem, então, a alguns amigos comuns: diga-me o que você acha. Estou certo? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre as qualidades e os defeitos dessa pessoa. Saber se você tem a mesma visão, para que eu possa verificar se estou ou não sendo objetivo. Faço isso com a finalidade de me desenvolver. Depois compare a forma como vocês e os outros, que talvez sejam distanciados e objetivos, encaram a mesma pessoa. Prestem atenção na maneira como vocês reagem ao afirmar, ou melhor, ao ouvirem falar de defeitos que vocês não puderam ou não quiseram ver nas pessoas idealizadas. Se vocês ficarem zangados e magoados, isso deve ser sinal de que não foram objetivos, de que têm medo da verdade, muito provavelmente devido aos 2 motivos já citados: orgulho e incapacidade de amar as pessoas como realmente são. Caso contrário, vocês manteriam a calma, mesmo que o ser amado fosse acusado de defeitos que não possui. Considerar os defeitos do ser amado pode ser muito saudável para alguns dos meus amigos. Vocês aprenderão a avaliar as pessoas que amam e o amor amadurecerá e crescerá em estatura. Assim, vocês sairão do estágio de imaturidade no qual amam como uma criança assustada que não consegue enxergar a verdade. Descobrir em si mesmos a mentalidade da criança. Já falei sobre a mentalidade infantil que continua a existir
nos equívocos inconscientes. A criança só conhece dois extremos, o que é bom ou o que é mal, a perfeição ou a imperfeição, a onipotência, que promete segurança, ou a fraqueza total, que é preciso evitar. A criança só consegue aceitar a primeira dessas alternativas quando ela descobre que os pais adorados têm defeitos e não são onipotentes. Ela se afasta deles ou começa a sentir ódio e a ficar tristes. Fica decepcionada e desapontada ou reprime a perseguição no inconsciente com a culpa de ter descoberto algo desprezível nos pais. Essas reações continuam vivas na alma dos adultos e matizam as suas reações e os seus padrões de comportamento ao longo da vida. No entanto, estas não forem revistas e reavaliadas à luz do julgamento maduro e da realidade. Quando vocês examinam seus relacionamentos atuais desse ponto de vista, o processo a princípio é doloroso, mas não é tão mais quanto a resistência inconsciente gostaria que vocês acreditassem. Não deem ouvidos a esse movimento de resistência. Prossigam na busca da verdade. Posso garantir que vocês se tornarão pessoas muito mais felizes, livres e seguras. Um ponto de vista abrangente. Peço que vocês não digam sem pensar que veem, sim, os defeitos do ser amado, em especial os do parceiro. É possível que vejam alguns dos defeitos, talvez apenas os que vocês conseguem tolerar, talvez vocês não queiram ver os outros. Assim, vocês não têm ideia da personalidade total do outro. O que veem é um retrato tão distorcido como quando eram radicais e demasiado intolerantes. Nos dois casos, o retrato está fora de foco. Embora são espelhos que não refletem a realidade. Cada um dos espelhos distorce a sua forma de forma diferente. Vocês estão apavorados com a verdade porque a emoção da criança para a qual ver uma verdade desagradável na pessoa amada é intolerável, ainda está viva em seu íntimo, e esse reconhecimento obriga vocês a deixarem de amar. Mas esta não é absolutamente a verdade. Se vocês surpreenderem essa busca, sabendo que o amor, em vez de enfraquecer, vai se desenvolver e amadurecer, poderão superar a resistência à descoberta da realidade. Vocês precisam saber qual dos dois extremos de subjetividade é mais importante atacar primeiro. Ambas as alternativas continuam se aplicando a todos vocês, mas uma delas sempre fica em primeiro plano. Comecem concentrando-se nela. A objetividade também requer coragem, meus amigos. Muitos de vocês ainda são fracos demais para enxergar a verdade nos outros e em si mesmos. Amor maduro significa amor. Amor maduro significa amar aos outros, apesar dos seus defeitos, conhecendo-os, vendo-os, não fechando os olhos e baseando-se ao bem que já está lá. O amor imaturo significa encarar o outro em termos de ou
isto ou aquilo, embora possivelmente essa atitude já esteja um tanto atenuada devido ao amadurecimento intelectual. Vocês podem admitir determinados defeitos que não violam esses seus padrões e conceitos pessoais, julgar severamente as pessoas como se todos os seres humanos existissem no mesmo nível de desenvolvimento é igualmente imaturo. A outra pessoa pode nem mesmo ser menos desenvolvida do que vocês. Pode apenas ter se desenvolvido em outro aspecto. Portanto, vocês não podem comparar nem julgar. Basta ver. Se não conseguirem ver sem raiva, precisam perceber que essa reação tem a mesma origem de outro extremo, ou seja, vocês não conseguem aceitar a imperfeição e, portanto, continuam emocionalmente infantis. Procurem perceber a incapacidade de amar que ainda existe. Rezem para renunciar às ilusões, à vaidade e ao orgulho. Sobre esta verdade poderá assentar-se o verdadeiro amor. Meus queridos amigos, anjos de Deus estão aqui esta noite para abençoá-los. Estas bênçãos também se estendem a todos os que estão ausentes, a todos os que seguem estes ensinamentos. Continuem neste caminho, meus queridos, pois vão conquistar a força do amor e da compreensão que só poderão obter quando atingirem as profundezas do ser, para contemplar a si mesmos com honestidade. Fiquem em paz, fiquem com Deus. A compulsão para recriar e superar as mágoas da infância será o capítulo 9 que vamos ler no nosso próximo vídeo. Obrigada por curtir e compartilhar e até a próxima.